Marcos capítulo 16. Nós iremos ler dos versículos 1 ao versículo 8. Marcos 16, versículos 1 ao 8. Está escrito assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Com base neste texto, eu quero partilhar convosco acerca da ressurreição do Filho de Deus. Lendo este relato da Escritura, nós vamos extrair algumas lições importantes para as nossas vidas. Mas já na introdução dessa reflexão, sendo hoje um dia em que a Igreja Cristã, de um modo singular, faz questão de relembrar que nos domingos celebramos, todos eles, a vitória da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a história da Páscoa não termina com um funeral, mas com uma festa. Sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado não como boa notícia, boa nova, mas como más novas. Mas ele não terminou com a morte. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria nem cristianismo e nem igreja. A ressurreição garante a existência e manteve a existência da igreja. Ela é o coração da nossa fé, a nossa bendita esperança. Portanto, a melhor prova da ressurreição de Jesus é a própria existência da igreja, pois foi o poder da ressurreição de Jesus, a obra concluída da sua redenção aplicada nos seus discípulos, que deu a eles a ousadia, a intrepidez e a coragem de anunciar esta boa nova, até porque quando lemos o livro de Atos, as primeiras pregações eram proclamações públicas da ressurreição de Jesus Cristo perante os judeus e também a todas as nações, como lemos no capítulo 24 de Lucas. Não há dúvida que nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres tristes, como essas mulheres que estavam aqui assombradas, com medo, até os discípulos desesperados, no cenáculo fechados, atemorizados. Nada poderia ter mudado isso, transformar essas pessoas que estavam outrora com medo em pessoas radiantes, alegres, ousadas na pregação e, portanto, inflamadas, literalmente, para um novo valor, uma nova vida, para pregar o Evangelho. O texto menciona para nós, se nós fôssemos dividir esse texto, 4 experiências vivenciadas pelas mulheres naquela manhã de Páscoa. No versículo 6, vemos um desejo expresso. No versículo 3, nós vemos uma dificuldade para a realização desse desejo de expressar amor por Jesus. No versículo 6, uma consolação da parte de Deus através da palavra angelical. E no versículo 7 e 8, um comissionamento para estas mulheres, para serem testemunhas de Jesus,
da sua ressurreição. Vamos começar aqui no versículos 1 e 2, acerca do desejo delas de expressar amor por Jesus. O que é importante ressaltar, que as mesmas mulheres que assistiram Jesus durante o seu ministério, que estiveram com ele no Calvário, que acompanharam ele no seu sepultamento, agora, elas que viram onde ele foi sepultado, agora elas são as primeiras a chegar ali, nas primeiras horas do domingo, elas vão ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Elas foram as últimas a saírem no caso do Gólgota, do Calvário, e as primeiras, literalmente, a chegarem no sepulcro. Elas acompanharam Jesus durante todo o seu ministério e não abandonaram Jesus em nenhum momento. E elas são colocadas na narrativa justamente para demonstrar a fidelidade delas e o amor delas por Jesus. As mulheres estavam a observar o sepultamento, está no capítulo 15 de Marcos, versículo 47. Elas sentiam que mais poderia ter sido feito do que José de Arimateia tinha feito, e Nicodemos e outros, quer dizer, pessoas que já tinham feito um trabalho de preparação para o corpo de Jesus, um trabalho excelente, grandioso, mas elas queriam fazer mais para Jesus, e lhes faltou tempo, e portanto elas buscavam ocasião e oportunidade para fazer o que não puderam fazer. Então elas vieram no dia seguinte, ao sábado, para fornecer aromas. Na nossa cultura seria algo como preparar as coisas, levar flores e arranjar tudo, mas o ponto aqui é que elas estavam desconfortáveis com a hipótese, com a ideia do seu corpo entrar em estado de putrefação e cheirar mal. Elas queriam deixar aquele ambiente com um cheiro mais agradável e não um cheiro terrível, como é próprio, nós sabemos que acontece conosco. Mas não foi isso que elas encontraram, um corpo em estado de putrefação, já iniciando um processo de decomposição, um corpo já morto como o nosso corpo, que já começa a deitar mau cheiro depois das 24 horas. Não. Elas encontraram o túmulo vazio de Jesus. Mas o que é extraordinário na narrativa, dada a proeminência masculina na cultura judaica, na sociedade judaica, também na sociedade romana, poucos sabem disso, mas não era só na judaica que era assim, até na própria sociedade romana também era assim. Apesar, então, dessa proeminência masculina nessa cultura, é interessante que esses homens fortes fugiram. Literalmente, as únicas testemunhas oculares que podem testemunhar a morte, o sepultamento de Jesus, o túmulo vazio de Jesus, são essas mulheres, seguidoras fiéis do Senhor Jesus. Nenhum homem colocaria isto na narrativa, pois o testemunho de uma mulher não tinha o mesmo peso que o testemunho de um homem. Mas foi o que foi. Aconteceu como aconteceu. Elas foram fiéis e foram as primeiras testemunhas a relatar, portanto, a ressurreição de Jesus. O texto informa que as mulheres elas vão ao sepulcro, versículo 2 diz isso, no primeiro dia da semana. É muito importante esse detalhe, porque Marcos destaca a hora do dia, fornecendo as primeiras horas e dizendo o dia, que foi no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou numa manhã de domingo. Ele ressuscitou no terceiro dia, tá bem? Não é depois do terceiro dia, é no terceiro dia. Portanto, há alguns debates aí acerca do dia que ele morreu, se foi quarta, se foi sexta-feira, mas sexta-feira é um dia, sábado é outro e domingo de manhã é outro dia. Foi no terceiro dia que ele ressuscitou de entre os mortos. Todos os 4 evangelhos dizem no primeiro dia da semana, que se tornou um termo técnico. O mesmo relato que vemos aqui, também vemos em Mateus 28, versículo 1. Então, Jesus havia dito, profetizado, que ele iria padecer, ele iria morrer, e no terceiro dia, e ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. Mas quando o ato aconteceu, quem relatou destacou o dia da ressurreição, e não na sequência de que 3 dias depois, ou no terceiro dia, mas disseram o seguinte, no primeiro dia da semana. E essa explicação é interessante, uma vez que esse relato, esse detalhe importante,
Porque no Novo Testamento isso indica, e vemos isso claramente, que o dia de culto público mudou para o domingo. Portanto, o primeiro dia da semana passou a ser o culto da igreja cristã, e não mais o sábado. É verdade que os primeiros cristãos, que eram judeus, continuavam a ter relações com o templo, como Pedro e João, que na hora nona estavam na oração no templo, porque tinham aquela herança judaica, mas progressivamente as coisas começaram a ser feitas no domingo, tendo em vista a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o domingo da ressurreição foi o dia em que a nova criação começou, porque aquele que ressuscitou com um novo corpo, o corpo da ressurreição, o corpo que nunca mais morre, o primeiro da ressurreição é quem? É Jesus. Nele começa a nova criação. Já começa, portanto, isso se cumprindo a partir da ressurreição do Senhor Jesus. Assim como o sábado, ele marca a conclusão da obra da criação. Em 6 dias Deus criou, no 7º descansou. O domingo da ressurreição de Jesus marca o fim, a conclusão, a concretude da obra da redenção. Criação, redenção. Foi na ressurreição de Jesus que se deu, portanto, numa manhã de domingo. Então, enquanto o sábado no Antigo Testamento, então, era celebrado com base na obra de Deus na criação, o fato que nós olhamos para a ressurreição de Jesus como sendo aquilo que marcou a nova criação, então, iniciando aqui uma, literalmente, nova criação a partir de Jesus Cristo, e uma nova humanidade, sendo Cristo a cabeça dessa nova humanidade. Note o versículo 6, que Jesus levantou-se da morte no primeiro dia da semana. E eu quero destacar que, de acordo com a lei mosaica, em Levítico 23, 50 dias depois da Páscoa. Então, se ele ressuscitou no domingo, 50 dias depois, 7 sábados, o dia seguinte, para dar 50, foi no domingo também, que foi a descida do Espírito Santo. Jesus ressuscitou no domingo, o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, foi no domingo. No primeiro dia da semana, a igreja passou a reunir-se para a comunhão, para a celebração da ceia, é o que vemos em Atos capítulo 20, versículo 7. Ela se reunia para a celebração da ceia, que comemora a obra de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, no primeiro dia da semana. As ofertas que vamos levantar depois da pregação, 1 Coríntios 16, 2, eram coletadas também no domingo, e, portanto, passou a ser o dia da celebração do culto. É por isso que todo domingo nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não apenas um domingo por ano na Páscoa. Nos versículos 3 e 4, vemos uma outra realidade para além da expressão de amor destas mulheres. Mas vemos a preocupação delas. Uma preocupação que não era necessária. Isso chama a nossa atenção. Porque elas são caracterizadas como preocupadas com a questão prática de quem removeria. Portanto, elas queriam ungir o corpo de Jesus, mas havia uma pedra, havia literalmente uma pedra grande tapando o túmulo, selada pelo governo de Roma, pelos soldados romanos, protegida. Então, como é que eles poderiam fazer isto? Elas poderiam remover aquela pedra. De acordo com o Codex Beza, que é um documento, um manuscrito do Novo Testamento, diz que, de acordo com esse manuscrito, era preciso a força de 20 homens para remover aquela pedra. Queremos fazer esse trabalho, mas quem é que vai remover a pedra? Elas não tinham forças para fazer isso, então elas tinham uma preocupação. E ao chegarem, descobriram que a pedra já estava removida, como está nos versículos 4 ao 7. Chegaram, a pedra já está removida, não temos... Então elas estavam preocupadas com algo que não... preocupadas antecipadamente por algo que não iria acontecer. E aí diz o texto que havia ali um anjo assentado, um homem vestido de branco assentado naquela rocha. E aqui o jovem vestido de branco é, sem dúvida, o mesmo anjo mencionado em Mateus 28, versículo 2. Portanto, o texto paralelo. Ele havia demonstrado sua glória, removido a pedra e assentado sobre ela, afugentando os guardas. Então, quando elas chegaram, o anjo já tinha removido a pedra, já tinha afugentado os soldados, já tinha demonstrado, literalmente, a glória de Deus ali, manifestada na ressurreição de Jesus, e quando elas chegaram, já estava o túmulo vazio, literalmente. E é importante dizer que o anjo não removeu a pedra para deixar o Senhor Jesus sair.
Por exemplo, ele não conseguia sair, então teve que remover a pedra. Mas para demonstrar que ele já não estava lá, no sepulcro. A pedra foi removida apenas para dizer, olha, ele não está mais aqui. E não porque Jesus ficou do lado de dentro, tentando empurrar e não conseguia, teve que vir um anjo para resolver o assunto. Não é isso. A porta foi removida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A mensagem angelical para aquelas mulheres é simples. A palavra de Deus ali para elas, da boca daquele anjo, foi: Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Portanto, elas não devem ter medo. Já ressuscitou o Senhor Jesus. As mulheres, bem como os discípulos, não discerniram as palavras de Jesus, porque aqui neste ponto elas estão iguais aos discípulos, de não terem percebido, não terem compreendido, não terem crido nas palavras de Jesus, quando várias vezes ele falou de sua morte e falou de sua ressurreição. Então a falta de compreensão da palavra de Deus gera em nós preocupação, como gerou nelas. Elas ouviram a palavra de Jesus, que é Deus, mas não entenderam, não confiaram. E quantas vezes ouvimos a palavra de Deus sobre tantas coisas na nossa vida e continuamos a manter a nossa preocupação em coisas pelas quais não deveríamos ter preocupação. Coisas desnecessárias, uma preocupação que não era necessária. Então, a falta de compreensão gera esse tipo de preocupação. Boa parte da nossa ansiedade, ela que nos esmaga na vida, procede de coisas que jamais irão acontecer de fato. Portanto, estamos preocupados com coisas que nunca irão acontecer. Há um pensador que diz o seguinte: a ansiedade, a preocupação, ela nunca nos ajuda, porque nós antecipamos um problema que nós temos na nossa mente certeza que vai vir, antecipamos esse problema, e já nos desgastamos emocionalmente, fisicamente, mentalmente, até espiritualmente. E quando chega o problema, já não temos mais forças. Quando o problema apresenta-se diante de nós, caímos, porque eu já estou tão cansado deste problema. Por quê? Eu já gastei semanas, meses, lutando contra algo que não tinha ainda acontecido, ao invés de viver a cada dia, porque basta cada dia o seu mal. Eu vivo todos os dias pensando no mal que virá. Então, quando vai vir mesmo o mal pelo qual, irmão, eu avaliei, vai acontecer, pastor, vai. Então, deixa, no dia que acontecer, pensa nisso. Ora ao Senhor, entrega para Ele, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, prepara-se para o momento em oração, comunhão com Deus, e quando acontecer, lute. E muitas das vezes, na maioria delas, nem acontece. Então, quando nós nos preocupamos com algo que não vai acontecer, não é uma coisa sensata, porque gastamos energia por uma coisa que não vai acontecer, e também não é sábio, porque se acontecer, já gastamos boa parte da nossa força, que deveria ser usada no momento do problema, e não antes dele. E aí acabamos por sucumbir e a não resistir no dia mau, no dia que realmente chega. A preocupação, ela tem a capacidade de roubar as nossas forças e de tirar os nossos olhos do foco. Estamos focados no trabalho, vem uma preocupação paralela e tira o nosso foco daquilo que estamos a fazer. Não faça isso, desenvolva o seu trabalho. Aprenda a fazer as coisas que devem ser feitas, apesar das pressões e apesar das coisas que ameaçam a sua estabilidade. Não pare o que você está a fazer, porque o diabo vai tentar fazer isso, tirando-o do foco. Elas realmente estavam preocupadas. Como é que vamos remover a pedra? Já estava removida. O trabalho já havia sido feito. Observe versículos 5 e 7. Um fato é garantido. Cristo, nele, em Cristo, a morte foi vencida. Em Cristo a morte foi vencida. Resumindo aquilo que o anjo diz, Jesus, o Nazareno, ele ressuscitou dentre os mortos. A pedra foi removida, o primeiro fato importante para nós, versículo 4. Portanto, a pedra, ela devia ser considerada aqui a porta do sepulcro, não é? Ela foi removida. O sepulcro estava guardado por essa grande pedra, pelo sinete de Pilatos, nesse caso, e ela foi removida e Cristo saiu vivo. Então, isso significa, indica que Jesus ele triunfou sobre a morte.
A morte já não tem mais a última palavra. Aquela coisa assim, morreu, acabou. Isso não é assim que funciona para um cristão. Morreu, não acabou nada. A vida após a morte é uma realidade e a promessa da ressurreição é mais certa do que a morte, porque pode ser que alguns de vós nem irão morrer, pois se Jesus volta e nos transforma no abrir e fechar de olhos, alguns nem experimentarão a morte por ocasião da volta do Senhor Jesus. Mas isso é importante, a pedra foi removida. O nosso Redentor não está no sepulcro. Nós não temos um sepulcro com homenagens e textos escritos e lembranças. Você pode visitar o túmulo de Buda, pode fazer o mesmo com Confúcio, Maomé, mas o túmulo do Senhor Jesus está vazio. Portanto, o túmulo vazio, como diz um grande pregador, é o berço da igreja. Essa verdade impactou a vida daquelas mulheres e deve impactar ainda hoje as nossas vidas. Observe versículos 5 e 6, o testemunho angelical, aquele anjo vestido de branco, está sentado ao lado direito do túmulo e estará sentado a falar. Então, isto transmite uma ideia de autoridade, está a transmitir aqui uma mensagem angelical de Deus. Mateus nos informa que ele está sentado na própria pedra removida do túmulo, enquanto os guardas estão desmaiados. Então ele proclama que Jesus não está mais ali, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E no versículo 6, vemos o túmulo vazio, que é literalmente um elemento fundamental como prova da ressurreição do Senhor Jesus. As mulheres foram as primeiras a descobrir o túmulo vazio e a proclamar essas boas novas da ressurreição de Jesus. A única mulher, entretanto, que ela é comum nos 4 evangelhos é Maria Madalena, que aparece aqui. Quando lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, Maria Madalena aparece em todos os relatos. Mas não havia só a Maria Madalena, haviam outras mulheres também participando e como testemunhas. E o anjo disse, então, às mulheres, versículo 6, vede o lugar em que o tinham posto. Então, as mulheres, elas entraram no túmulo e elas viram o lugar vazio. E Mateus diz que Pedro, ao ser informado sobre a ressurreição de Cristo, porque Pedro recebeu a informação conforme a ordem do Senhor para elas, para notificar os discípulos e a Pedro. Portanto, ele foi informado e ele correu para o sepulcro e, abaixando-se, ele nada mais viu senão lençóis, está em Lucas 24:12, lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Então, elas viram isto, o túmulo vazio, correram, disseram aos discípulos, Pedro chegou e verificou e viu, literalmente, como diz aqui o texto, lençóis de linho, e retirou-se para casa. Ele não foi encontrado no sepulcro. Os líderes judeus, sabemos que eles subornaram os soldados, dando-lhes altas somas de dinheiro para espalhar uma mentira, afirmando que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo. Vemos isso em Mateus 28, versículos 11 ao 15. E ao mesmo tempo em que o Senhor Jesus, ele dá aos discípulos uma grande comissão. Então, os líderes religiosos subornam para anunciar uma mentira. E ao mesmo tempo, Jesus faz uma grande comissão. Satanás, meus irmãos, também envia os seus emissários para anunciar mentiras. Isso é desde o começo da carreira cristã, da fé cristã, do início da igreja. Nós vemos que isso acontecia. Satanás ali estava a usar aqueles homens para anunciar uma mentira de que Jesus não havia ressuscitado. E a igreja explodiu em crescimento em Jerusalém. Se eles soubessem onde estava o corpo de Jesus, era muito fácil. Bastava abrir o sepulcro, amarrar uma corda nos pés dele e arrastá-lo pela cidade de Jerusalém. E o assunto estava encerrado. Está aí, ó, o Jesus de vocês. Mas eles não encontraram o corpo de Jesus, porque ele ressuscitou de entre os mortos. Mas eles subornaram. Portanto, onde um templo da verdade é levantado, Satanás também levanta uma sinagoga para difundir mentiras. Foi isso que aconteceu e foi muito grave. Note o versículo 7. Temos uma mensagem consoladora, porque os mesmos discípulos que prometeram ser fiéis até a morte, vemos isso no capítulo 14, versículo 31, somos capazes de morrer por Jesus, eles fugiram, como está no capítulo 14, versículo 50,
eles são, ao mesmo tempo, alvos do cuidado restaurador do Senhor Jesus. Porque é muito interessante o anjo ter dito, tem que dizer aos discípulos e a Pedro. Alguém pode pensar assim, bom, Pedro tinha sido excluído, né? Tinha sido excluído, porque como ele negou Jesus, ele foi excluído. Então, diga aos discípulos, separado, e a Pedro. Mas não é nesse sentido que o anjo estava a dizer. Ele inclui Pedro, destacando, porque Deus está buscando o miserável Pedro, porque ele quer demonstrar misericórdia para Pedro. Mesmo ele tendo negado o Senhor Jesus, mesmo ele tendo feito o que fez, ele também deve receber o testemunho da ressurreição e deve ser incluído nesse testemunho, porque Deus vai restaurar este homem. Então, a boa nova do túmulo vazio, anunciada àquelas mulheres, fala de um novo começo, fala de perdão, fala de esperança, fala de restauração. Aqueles homens covardes, medrosos, Jesus os chama de irmãos em João capítulo 20, versículo 17. Irmãos, e não seus covardes, seus traidores, fugiram, me abandonaram, e você, Pedro, me negou. Ele chamou de irmão, e ele é incluído, avisa também a Pedro. Então, o nome dele está sendo citado de forma destacada, porque ele havia negado Jesus, e certamente estava se torturando com seus pecados, e ele precisava de saber que Jesus queria, que Deus queria que ele também fosse uma testemunha da ressurreição. É importante destacar isso. Aqueles que fugiram agora, certamente não se sentiam mais discípulos. O anjo reafirma e os considera como discípulos. Versículo 7. Fugiram, mas são meus discípulos. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, pela misericórdia do Senhor Jesus. Portanto, aquele homem que praguejou, jurou que não conhecia Jesus, recebe menção especial aqui no versículo 7. Um outro aspecto importante é que nós não precisamos temer o futuro, porque aquele que morreu e venceu a morte por nós, ele vai à nossa frente, porque ele vai adiante de vós para a Galileia, é o que o texto diz. Então, o cristão não é aquele que recita um credo, mas aquele que segue uma pessoa. Nós seguimos Jesus. Então, como cristãos, nós pertencemos a um movimento e não a uma instituição. Nos relacionamos com uma pessoa. Ser cristão é seguir as pisadas do Cristo ressurrecto que vai à nossa frente. Literalmente, ele vai adiante de nós e nós devemos seguir as pisadas do Senhor Jesus. Ele já havia dito isso, que depois da ressurreição encontraria-se com eles na Galileia. Tinha dito no capítulo 14, versículo 28, e agora a ordem é: eu vou adiante de vocês, então vão para a Galileia. Então agora confirma o seu encontro na Galileia, onde eles viviam. Então Jesus, é um ponto importante, voltem para a vossa terra. Ele se encontra conosco no nosso contexto de vida, aonde nós estamos, na nossa rotina diária. Jesus não se encontra conosco somente aqui nos domingos. Ele está conosco no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina diária. Ele está presente com o seu povo, mesmo quando eles estão dispersos na jornada da vida. É muito importante ver a manifestação da misericórdia e da graça de Deus na ressurreição de Jesus. Aqueles que amavam a Jesus, que estavam preparados, aquelas mulheres, na verdade, eu citaria aqui elas, pois elas são citadas no texto, efetivamente, que amavam Jesus, estavam preparadas para dar o seu melhor para Ele, em termos de essências aromáticas e preparar tudo para fazer o melhor para Jesus. Elas não esperavam o milagre da ressurreição naquela manhã. Elas estavam pensando em encontrar um Cristo morto para fazer um trato no corpo dele, um embalsamamento, conforme era previsto. No versículo 8 vemos isso claramente. Então elas ficaram em silêncio por causa do medo que dominou elas, quando perceberam que o túmulo estava vazio. E o silêncio delas, contudo, não foi permanente, porque muitos teólogos se debatem sobre isso, porque há um grande debate se aqui acabou o evangelho. E algumas pessoas pensam assim, bom, um evangelho que começa dizendo que Jesus é o Filho de Deus, com tanta intensidade, que diz
que coloca na boca de um centurião, pois isso aconteceu, verdadeiramente ele é o Filho de Deus, não pode terminar com mulheres tristes, desiludidas, em silêncio. Mas o silêncio delas não durou por muito tempo. Foi o impacto daquela notícia da ressurreição. Elas ficaram espantadas, mas esse silêncio, esse espanto, esse temor, deu lugar a uma alegria extraordinária, e elas começaram a comunicar a mensagem da ressurreição. É o que vemos no texto de Mateus 28, versículo 8. Então, houve um primeiro impacto, mas depois, na sequência, elas começaram a anunciar essa mensagem para os discípulos confirmaram essa mensagem, e aí fomos vendo uma sequência de aparições do Senhor Jesus Cristo. E Lucas registra, e voltando do túmulo, Lucas 24, 9, anunciaram todas essas coisas aos 12 e todos os mais que com eles estavam. Portanto, essas mulheres foram efetivamente as primeiras testemunhas de Cristo. E é bom destacar, isso está nos 4 evangelhos. Não há nenhum evangelho que contradiga o fato de que elas foram as primeiras testemunhas e as primeiras a anunciar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto os discípulos de Jesus estavam escondidos, elas se manifestam. Enquanto eles fogem, elas aparecem, literalmente. Enquanto eles estão trancados em 4 paredes, elas estão subindo o Gólgota. Enquanto ele está descendo a tumba, vendo anjos, contemplando o Cristo ressuscitado, elas correm para anunciar o Senhor Jesus Cristo. Conclusão para nós, uma aplicação espiritual para nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo morreu pelos pecadores, mas hoje ele está vivo. Nós cremos num Cristo vivo. O pagamento integral pelo pecado foi feito e agora Cristo está aplicando os resultados de sua obra redentora à salvação de pecadores perdidos. Portanto, o Senhor vivo, ele reina sentado no seu trono. O seu reino veio em glória celestial e opera por meio do poder do evangelho quando nós pregamos. Hoje, quando pregamos, o efeito é o mesmo, pois ele ressuscitou, está vivo e está aplicando essa mensagem aos nossos corações. Mas ainda esperamos que o seu reino venha em glória. Já em glória ele manifesta isso, salvando os pecadores. Mas aguardamos o seu reino visível se manifestar quando ele voltar e implementar o seu reino aqui na terra. Portanto, Jesus está vivo, ele já reina, mas ele voltará para estabelecer o seu reino visível na plenitude dos tempos. O seguidor de Jesus agora pode fazer como Paulo, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E os versículos 9 ao 18, nós vemos aqui as várias testemunhas, o resumo das várias testemunhas da ressurreição e a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Toda criatura inclui grandes e pequenos, pessoas instruídas, pessoas não instruídas, ricos e pobres, jovens e idosos, todos precisam de Jesus. Todos precisam do evangelho. Cremos no Cristo vivo que vai nos capacitar a pregar essa mensagem para todos os povos, tribos, línguas e nações. Amém?